Muito boa noite. Agradeço a presença de todos que, mais uma vez, nos honram com seu comparecimento a esses nossos estudos na série Caminhando pela Lei 6.015, que já há algum tempo temos o grande prazer de dirigir, graças ao prestígio da ARPEN Goiás, que por sua diretoria nos permite utilizar esta plataforma eletrônica valiosa da entidade goiana. Agradeço muitíssimo, portanto, a esta direção. Peço desculpas também, isso é inevitável, é algo que eu não consigo impedir, não só pelo provavelmente desagradável da minha voz, mas também por eventual, já previsível, interrupção momentânea aqui da nossa explanação por algum acesso de tosse. Eu estou aqui munido de alguns recursos para tentar impedir isto, ou para pelo menos diminuir a repetição, mas acho pouco provável que eu consiga fazê-lo com felicidade. Muito bem. Sabe que eu queria começar essa nossa exposição de hoje, que prossegue na análise do artigo 67 da Lei de Registros Públicos, dizendo que é interessante, muito interessante e sempre cheia de aventuras e percalços, a vida de um professor na área do direito, ou de quem queira incursionar em matéria jurídica, com a ideia de lecionar, ainda que seja na esfera eletrônica, como estão fazendo aqui, com aulas especializadas, porque isso ocorre com bastante frequência e se deu exatamente neste caso. Um professor, por exemplo, de biologia, ele pode preparar uma aula com tranquilidade, fazer o seu fichamento, fazer as suas leituras e elaborar a aula. Ele sabe perfeitamente que a probabilidade joga a favor dele, em que durante muitos anos ele poderá proferir a mesma aula, com os mesmos fundamentos, a não ser que ele queira meditar um pouco mais, de maneira mais aprofundada sobre um ou outro ponto. Era, aliás, esta a razão pela qual, antigamente, alguns professores, nos tempos em que as universidades propiciavam o surgimento de grandes mestres, terminada a aula, eles rasgavam as fichas para terem de elaborar novamente toda a aula como forma de estudá-la, voltar a estudar. Mas ele sabia, esse é o ponto, que por muitos anos dificilmente surgiria uma novidade a respeito do objeto da ciência que ele estava estudando. Com o direito não se passa assim, é curioso. Muitas vezes eu fui, não em termos de aula, mas em termos de magistratura, eu fui surpreendido no dia de um julgamento, por uma mudança legislativa. Então também, em relação às aulas, é muito inseguro o trabalho de um professor de direito que queira elaborar sua aula com algum tempo de antecedência. Claro, ele vai ter de dedicar-se ao estudo. Mas há uma parte do estudo do direito que não é propriamente objeto da ciência do direito, porque não há ciência do particular, mas que é algo ligado às circunstâncias do mesmo direito. Então, por exemplo, vou dar aqui fazer aqui uma ilustração que penso poderá falar melhor do que eu estou tentando aqui fazer em termos abstratos. Suponho que a ARPEN do Estado de Goiás resolva me pedir que eu faça uma palestra sobre o contrato de compra e venda de imóveis. Muito bem. Contrato de compra e venda de imóveis. Bom, então, se for um professor dedicado, supondo que eu seja, vou começar a situar o meu estudo a partir da ideia de contrato, ou direito das obrigações. Eu relembro como se distingue o direito das obrigações
dos direitos reais, forma a ideia de um direito patrimonial, quer dizer, como algo abrangente de ambas essas colunas, e, em continuidade, eu estudo o conceito de contrato, distingo o contrato do ato unilateral, etc. E, avançando, passo a ver a compra e venda. Tudo isso é matéria de ciência. Por que é matéria de ciência? Porque é universal. Fale eu na França, na Argentina, no Brasil, na Itália, no Japão, onde quer que seja, essa parte é uma parte universal. E o objeto da ciência é sempre universal. Agora, acontece que há uma parte que é referente ao direito brasileiro. É algo circunstancial, contingente, não é universal, é particular, não é objeto de ciência. É objeto da dogmática jurídica, mas não é objeto da ciência. Por exemplo, para que veja ainda lidando com essa história da compra e venda de imóvel. Qual o limite máximo para que se admita que esse contrato de compra e venda possa ser elaborado por instrumento particular? Bom, isso é uma questão de legislação. Podia sequer haver norma autorizando o contrato particular e entender que, como eu acho que deveria ser, que só caberia título notarial. Muito bem. Acontece que esse é o problema. Quando nós temos uma sucessão de leis que, a propósito de um determinado instituto, faz incursões circunstanciais e a cada tempo, a cada período de tempo, faz mudanças, o professor que prepara suas fichinhas, prepara suas aulas, etc., fica sempre na expectativa do que é que está surgindo no dia. Qual a lei do dia? Precisa abrir o Diário Oficial para ver se não surgiu uma lei alterando tudo aquilo que ele vinha fazendo. Então, é preciso tomar muita cautela. Mas há um aspecto aqui, eu peço desculpas por essa introdução, mas ela é importante. Porque se nós considerássemos o direito positivo como objeto da ciência do direito, notem bem, o direito positivo como objeto da ciência do direito, e não entendêssemos o caráter particular desse direito positivo, que não contende, que não conflita com o caráter universal de certas categorias, de certos conceitos que são, sim, objeto do direito, da ciência do direito, nós chegaríamos a um ponto em que, a bem da verdade, nós estaríamos desconhecendo o papel exatamente da ciência, da doutrina. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, prazer em tê-lo aqui. Por que razão eu digo isso? Se a lei pudesse fazer tudo, se a lei positiva pudesse impor qualquer coisa, o resultado é que ela poderia mudar o conceito de contrato, poderia mudar o conceito de compra e venda, e nós não teríamos outro elemento para dizer que não pode ser assim, porque nós não temos categorias universais. Então, compreendo. Pode dizer que amanhã depois o legislador resolve, não, compra e venda, também vou poder fazer compra e venda gratuita. Absurdo. Isso conflita manifestamente com o conceito universal de compra e venda, com a realidade universal de compra e venda. Mas o legislador faz. Ora, o único jeito que nós temos de eventualmente criticar essa disposição legislativa, conjectural, que eu estou trazendo aqui, é exatamente nos apegarmos à doutrina. Não. A lei não é a única fonte do direito. Então, o risco que nós corremos em ficar sempre a reboque do que a lei do dia diz é que nós vamos nos tornando cada vez mais positivistas. Vamos reincidindo nos erros do normativismo jurídico que, como sabemos, fez toda uma desgraça ao longo do século, especialmente do século passado, ao ponto de que um jurista italiano disse certa vez com muito bom humor que 10 entre 10 juristas do mundo tinham um desporto predileto. E qual o esporte predileto desses 10 entre 10 juristas? Dizia caça a Kelsen, ou seja, ninguém queria mais seguir o pensamento de Kelsen. Tá bem, ninguém queria, teoricamente, mas na prática muitas vezes seguimos isso. Bom, toda essa introdução, que eu peço desculpas por ter sido um tanto longa, está ligada ao fato de que eu fui favorecido, porque em meio ao tratamento do artigo 67 da Lei de Registros Públicos, eu, na explanação passada,
disse, olha, nós temos ainda que tratar aqui do proclama matrimonial, mas eu gostaria de examinar um pouquinho mais essa matéria, fazer uma certa incursão teórica a respeito do proclama. Todo mundo sabe o que é o proclama. Os leigos sabem o que é o proclama. Tem pelo menos uma ideia, uma intuição do que é. Então, talvez não fosse necessário isso. Mas a necessidade desse exame está exatamente em nós verificarmos a conveniência de rememorar aspectos doutrinários. Se nós quisermos pôr em evidência a função da doutrina para o desenvolvimento do direito. Pois muito bem. A Lei 14.382, que operou aí a conversão de uma medida provisória, tratou, no artigo 67, de alterar alguns dispositivos. Então, alterou a redação do parágrafo 1º, depois revogou o parágrafo 2º, revogou o parágrafo 3º, revogou o parágrafo 4º e foi adiante para introduzir os parágrafos 4A, parágrafo 5º, parágrafo 6º, parágrafo 7º, parágrafo 8º. Então, nos devolve aqui uma tarefa de reapreciar nesse artigo 67, vamos ter que prosseguir nele ainda na próxima explanação. Aqui o que mais importa para a aula de hoje, que nós vamos fazer o proclama, está no que diz o parágrafo 1º, com a nova redação, e o parágrafo 4A. O parágrafo 1º da nova redação diz o seguinte: se estiver em ordem a documentação, por exemplo, superada, esse é o parágrafo 1º do 67 da Lei 6.015, superada a qualificação documental, ou seja, dos documentos apresentados pelos nubentes, o oficial de registro dará publicidade em meio eletrônico, a habilitação. Nós estamos aqui no meio do processo de habilitação. E extrairá, no prazo de até 5 dias, o certificado de habilitação, podendo os nubentes contrair matrimônio perante qualquer serventia de registro civil de pessoas naturais, de sua livre escolha, observado o prazo de eficácia do artigo 1532 do Código Civil. Aqui, a novidade é que na redação anterior constava que, ao autuar da petição com os documentos, não se falava ainda em qualificação, né? Ou seja, aqui não se fala expressamente em qualificação, mas se fala em estar em ordem de documentação, significa qualificação positiva. O oficial, diz o parágrafo 1º do 67, na redação original, mandará fixar proclamas de casamento em lugar ostensivo de seu cartório e fará publicá-los na imprensa local. Basicamente, no que diz respeito aos proclamas, isso é que sofreu grande alteração. Agora, em vez de afixar os proclamas em lugar ostensivo do cartório e publicá-los na imprensa local, o oficial de registro dará publicidade em meio eletrônico à habilitação. É isso. Bom, então agora, diante dessa mudança, podemos considerar um tantinho mais que coisa é essa história de proclama matrimonial. A sua razão de ser, como ela foi, ainda que não vamos fazer aqui uma história do proclama matrimonial, mas de modo geral entender as razões pelas quais no Brasil esses proclamas foram adotados e se mantêm até agora. Eu digo que se mantém até agora porque na década de 80 do século passado, é o final da década de 80, lá por volta de 88, 89, a Presidência da República nomeou uma comissão para a reforma da Lei de Registros Públicos. Comissão que era presidida pelo então
consultor da República, depois ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, pelo Gilberto Valente da Silva, que foi um grande jurista aqui em São Paulo, especialista na área de registro, pelo Álvaro Pinto da Arruda, que era um procurador de justiça, que também atuava na área do registro, pelo hoje titular de cartório de protesto, José Roberto Ferreira Gouveia, e por mim. E eu propus que não houvesse mais expedição de proclamas, que não haveria, sobretudo nas grandes cidades, eficácia a esperar de uma publicação que fosse feita no próprio cartório, ou no Diário Oficial, ou na imprensa local, que não sabia qual era. Por exemplo, na cidade de São Paulo seria inútil. E nas cidades pequenas, muito provavelmente, o resultado não seria diferente. Aqui e ali se podia pensar, mas não seria diferente. E qual o motivo que me levava a isso, do ponto de vista para justificar? É que, a essa altura, final da década de 80, o Instituto Civil, o Instituto Jurídico do Casamento, estava em concorrência com o que nos Estados Unidos, na linguagem do direito anglo-saxão, se chama de Shadow Institute, ou seja, o Instituto Sombra. E qual era o Instituto Sombra do casamento? Era, na altura, a união estável, era o concubinato, enfim, havia aí uma série de possibilidades. Então eu disse, olha, hoje está mais fácil alguém com menos despesa ir a uma situação dessa de instituição sombra do que seguir aquilo que está previsto no ordenamento formal do direito. Então achava melhor evitar impor um custo, um esforço, um empenho a mais para atingir o instituto formal, quando nós teríamos que responder, na verdade, por um estímulo indireto dado a essas instituições sombra. O assunto entrou em debate, nunca se definiu pela comissão, e a comissão acabou se dissolvendo sem que se tenha resolvido. Mas muito bem. Então vemos que o que fez o legislador com essa nova lei é alterar o modo como a publicidade é feita, mas manteve a existência do proclama. E que coisa é um proclama? Bom, a palavra proclama é praticamente latim puro, não é? Se o verbo latino, proclamo. Proclamo, no infinitivo, proclamare. Ou seja, curioso, gritar em alta voz. Deve haver no uso da língua latina, alguma diferença de intensidade nessa altura do som, porque o latim também possui a palavra clamo, o verbo clamo, clamare, significa já gritar. E, portanto, proclamare deve ser um clamare mais intenso. Clamor, por exemplo, é também em latim grito. Bom, proclama é exatamente isso, manifestação em alta voz. E claro, quando se vai fazer por escrito, que é o que ocorreu com a legislação a lei 6.015, a previsão era que se fizesse por escrito. Hoje também, com a nova lei 14.382, continuam mantendo o proclama literal, por escrito. O alta voz é utilizado aqui em sentido metafórico. Significa dizer que se deve dar publicidade, que o ato deve ser acessível ao público. Bom, qual a razão de ser? Interessante. Eu fui, a propósito desta aula, revisitar um livro que eu tenho aqui em minhas mãos, muito interessante, muito interessante. É um livro de Jean Godémet, um grande jurista francês. Vamos ver se aparece aqui. Le Mariage en Occident. Parece tudo invertido, né? Le Mariage en Occident, do Jean Godémet. Uma obra muito interessante do ponto de vista histórico, sucinto, um livro de história sobre os costumes e o direito, mas bastante sucinto.
Ele chama a atenção para um ponto que eu realmente não tinha pensado. E é que houve um concurso de interesses do poder político e do poder religioso para que se realizasse na civilização ocidental a técnica dos proclamas e a instituição dos proclamas. Esse interesse político estava em pôr cobro aos casamentos clandestinos. O que acontecia com os casamentos clandestinos? É uma explicação fácil de entender-se. O sacramento do matrimônio, nós estamos falando da civilização ocidental, em que foi amplamente dominante o pensamento cristão. O casamento, o sacramento do matrimônio, aqui é preciso fazer, estamos falando em tempos anteriores à reforma, de Lutero e outros, anteriores, portanto. O sacramento do matrimônio tem por celebrantes, tem por ministros, os próprios nubentes. Na verdade, ainda hoje, se nós formos assistir, por exemplo, numa igreja católica, a celebração de um casamento, verdadeiramente o ministro desse sacramento, ou os ministros, são os nubentes, não o padre. O padre preside a celebração e atua à maneira de uma testemunha qualificada. Mas não é ele que é o ministro desse sacramento. Então, por essa razão, era muito comum, em determinado período de tempo, que os casamentos se realizassem de qualquer modo. Vamos nos casar? Vamos. Casamos-nos sem a presença do padre, não precisamos dele, nós somos os ministros do casamento. Isso, como é fácil de adivinhar, começou a produzir abusos. E esses abusos levaram a que se adotassem providências para dar um certo regramento acautelatório, porque suspeitas que havia gente que se casava mais de uma vez, etc. Abusos que são próprios de uma natureza humana, que, como nós sabemos, é decaída. Bom, isso se fez de dois modos conhecidos. Pode ser que haja outros, especialmente no cristianismo oriental. Possível que haja outros, mas na área do cristianismo ocidental, houve dois modos de instalação dos proclamas. O primeiro modo foi que se fizesse a proclamação matrimonial no átrio das basílicas. Isso começou em Roma. Como é que isso se fez? Qual foi a ideia? O que é o átrio da basílica? Quando começou a instalar-se o cristianismo, os cristãos não tinham lugar de culto. Os pagãos tinham seus templos. Os judeus tinham, além do templo de Jerusalém, que era o único templo. O templo era só o de Jerusalém. Mas tinham sinagogas, que se não eram lugares de culto, eram ao menos lugares de ministração de doutrina. Os cristãos não tinham, tanto que se reuniam em casas particulares. Isso se fez durante algum tempo. A partir de determinado período, começou a haver uma perseguição em Roma a esses cultos em casas particulares. Nós sabemos toda essa história. Os cristãos foram para os cemitérios subterrâneos, porque em Roma, até Domiciano, não podia a autoridade civil perseguir ninguém nos cemitérios. É uma questão sagrada para eles. Então, por isso, os cristãos deixaram de se reunir em casas particulares e foram se reunir nos cemitérios, nas catacumbas, que ainda se podem visitar em Roma. A partir de Domiciano, isso não se pôde mais fazer. Os cristãos foram perseguidos também nas catacumbas. Mas o fato é que, a partir do ano 312 ou 313, naturalmente, depois de Cristo, com Constantino, foi permitido que os cristãos tivessem os seus templos. E como eles vão fazer esses templos? Bom, eles vão se inspirar em duas coisas. Eles se inspiram na basílica, chamada Basílica Secular Romana, na construção retangular, um prédio retangular, como todo prédio,
fechado com janelas, etc., geralmente com o pé direito alto, e sem sem nenhuma outra indicação peculiar a fazer na sua estrutura comum. Lembremos aqui apenas que os romanos foram geniais em matéria de engenharia, né? Só pensemos que no fim do quarto século a.C. já havia aquedutos em Roma. Alguns nós conhecemos até, mas havia naquele tempo já aquedutos em partes subterrâneos nesse período. Bom, mas isso não vem ao caso. Acontece que os cristãos copiaram esse modelo da Basílica Romana, mas resolveram incluir algo diferente nela. E copiaram, mais uma vez, algo romano. Pegaram a ideia do átrio das casas. As casas particulares tinham átrio à sua frente, ou seja, uma espécie de um pátio, chamemos assim. Um pátio antes do ingresso propriamente na casa. Hoje, muitas igrejas, hoje, se forem visitar uma igreja, vão ver que as igrejas têm pequenos átrios. Entre a porta da frente e a entrada propriamente da igreja, há um pequeno espaço, geralmente pequeno mesmo, que é o átrio. Isso hoje serve para impedir o barulho de fora, serve para eventual controle de entrada de pessoas, etc. Para não ficar tudo demasiadamente exposto. Mas naquele tempo, o átrio tinha outra função. Então eles copiaram a Basílica Romana e fizeram a Basílica Romana que eu me refiro é a secular, né, da autoridade civil, com um átrio. Por que razão fizeram o átrio? Porque antigamente as missas eram partidas até hoje se pode considerar essa divisão, mas enfim, eram partidas ao meio, por assim dizer, de maneira que até a fase que se chama de fase de instrução, que hoje para quem frequenta a missa termina com o credo. Até a fase da instrução, que termina com o credo, todos podiam participar da missa. A partir da fase da instrução, eram retirados da igreja os catecúmenos, ou seja, aqueles que estavam se preparando, recebendo a doutrina para ser batizados. Eles não podiam ver o restante da missa, que era chamada de missa sacrificial. Missa que tinha, portanto, aí vem o tempo da oblação, da consagração, comunhão e despedidas, rito da despedida. Então, os catecúmenos saíam e ficavam no átrio. Para isso servia. Essa foi a ideia inicial do átrio, segundo os historiadores. Pois muito bem. Então, qual era o local exato para fazer o proclama? No átrio. Esperavam que todos fossem sair da missa e ali no átrio, com a presença dos catecúmenos, se fazia a proclamação de que duas pessoas queriam casar-se entre si. Então, essa foi uma forma. A segunda forma que se adotou foi, isso já num período imediatamente posterior a este, e que eu tenho uma ligeira impressão de que quando menino cheguei a presenciar isso. Não poderia afirmar com certeza, porque passado tanto tempo a memória às vezes confunde fatos. Mas tenho a impressão de ter ouvido isto. O sacerdote, no meio dessa fase de instrução da missa, logo após a leitura do Evangelho, pronuncia a homilia, o sermão. Então, antigamente era muito frequente que os sacerdotes subissem no que se chama de púlpito, ou ambão. Também se chama às vezes de iube, ambão, ou púlpito. É como que um local, na linguagem civil também nós temos o púlpito dos tribunais, né? Um local que fica geralmente um pouco mais elevado, para propiciar maior atenção a quem vai falar, em que ele profere, geralmente, um comentário doutrinário, ou há de ser um comentário doutrinário, frequentemente vinculado às leituras do dia, epístolas, etc., ou ao próprio Evangelho, e ao próprio Evangelho, sobretudo. Bom, ele ia, então, nesse púlpito, subia ao púlpito. Em alguns casos, ainda me lembro, já vi isso em várias igrejas, o púlpito era bastante elevado e para chegar-se a seu ponto culminante, subia-se por uma escada
espiral, né? Um estado em caracol. E lá o púlpito favorecia também muitas vezes a oratória, a retórica do pregador, etc. É uma coisa interessante. Hoje em dia, os templos modernos se apresentam de uma pobreza religiosa manifesta. São muito funcionais, etc, etc, etc. Mas não se pode dizer que se comparem minimamente com a beleza e o significado, o simbolismo dos templos construídos outrora. Pois muito bem. Então, lá do púlpito, ele, ou o ambão, como eu disse, ele fazia as pregações e em seguida, ou antes ou depois, geralmente era no final, fazia o proclama. Olha, quero dizer ao povo que fulano e beltrana vão casar-se, ou querem casar-se, etc, etc. Quem souber de impedimento tem o dever de comunicar, tal. Pois muito bem. Essas são as formas orais. E não, tem formas impostas, adotadas pela igreja. Então, aqui no caso brasileiro, nós temos uma circunstância especial. Começamos por lembrar aqui, embora nós possamos e devamos ir um pouco atrás nessa indicação, que a nossa Constituição Imperial de 1824, que começou, tem uma rubrica interessantíssima, a Constituição de 1824, se forem na internet e localizem o texto, não é só o poder moderador que está previsto nela. Todo mundo que fala da Constituição de 1824, quase todo mundo, gosta de dizer, não, porque lá havia o poder moderador, etc. O dado diferencial que nós aprendemos dos nossos professores de História do Direito Constitucional brasileiro. Mas não, há uma rubrica importante lá para a característica que adotava o Império Brasileiro, pelo menos formalmente, como veremos adiante. Começa a Constituição assim, em nome da Santíssima Trindade. Era claramente uma profissão de fé religiosa. E o artigo 5º diz, com mais indicação específica, que era a religião do Império, a religião católica apostólica romana. Continuará, diz o artigo 5º, continuará a ser a religião do Império. Significava dizer que, ainda antes da Constituição, era já a religião do Império, porque isso vinha de Portugal. As outras religiões não é que fossem inadmitidas, recusadas, perseguidas, não. Havia plena liberdade de escolha da religião. Mas ninguém era forçado a adotar a religião católica. Mas elas só poderiam fazer-se em culto doméstico, como foram nos primeiros tempos do cristianismo, ou em culto particular, ou seja, não é propriamente doméstico, desde que o prédio não tivesse do lado externo uma forma alguma exterior de templo. Então, estava resolvido o problema. Hoje em dia, nós temos uma certa, parece uma certa surpresa, uma certa estranheza de pensar que um Estado diga qual é a religião de sua sociedade. É o que se chama, com a linguagem propiciada pela Reforma, Estado confessional. Antes da Reforma se falava, antes dessa linguagem, terminologia da Reforma, se falava em Estado religioso. Qual é a ideia? O Estado também tem sua religião. Ou seja, a religião não estaria feita apenas para os indivíduos, mas ela é feita também para os grupos sociais, os corpos intermediários, e incluindo nesses grupos o maior de todos, a comunidade total, a comunidade plena, que é o Estado. Isso nos estranha um pouco, mas isso nos estranha porque nós estamos já vivendo quase 140 anos de República, e desde a República desapareceu o nosso Estado religioso, a confessionalidade, se quiser, do Estado brasileiro. Mas, se nós formos, isso é uma pesquisa fácil de fazer na própria internet, nós fomos em busca de estados confessionais ou religiosos nos tempos contemporâneos, nos nossos dias agora, vamos encontrar inúmeros deles. A começar da Inglaterra. Frequentemente não nos damos conta disso. A Inglaterra é um estado confessional, anglicano. Tem uma religião na Inglaterra. A Argentina
é um Estado confessional católico. Mônaco, Costa Rica, Luxemburgo, Malta também são católicos. Camboja e Tailândia são Estados confessionais budistas. A Dinamarca, a Islândia e a Noruega são Estados confessionais luteranos. A Escócia tem religião presbiterana. A Grécia e a Rússia adotam a igreja do cisma, do cisma que ocorreu com Miguel de Cerulário, a chamada igreja católica, se chama de ortodoxa, mas na verdade é uma igreja cismática. Os estados árabes, por exemplo, Iraque, Jordânia, Arábia Saudita, Irã, etc., têm, sabidamente, a religião islâmica, são estados islâmicos. Israel é outro exemplo, um estado judaico, ou seja, um estado israelita, que segue a religião hebraica. Portanto, são muitos casos de estados religiosos, e o nosso espanto, no fundo, é uma certa falta de reflexão, falta de meditação sobre o que o mundo apresenta. Nós vivemos 100 e tantos anos aqui, sem que o nosso Estado achasse que devesse prestar um culto religioso determinado, e agora estranhamos que haja Estados religiosos. Como falar assim? Bom, acontece que nós estávamos, portanto, voltando aqui ao século XIX, com uma Constituição de 1824, do nosso primeiro império, que proclamava a continuidade do culto e do credo católico no Estado brasileiro. E isso levava à adoção de um regime que se conheceu no Brasil e que durou até 1890, até janeiro de 1890, que é o chamado regime do padroado. Então, cabia ao imperador brasileiro, nós também, graças a esse regime do padroado, nomear os bispos. Ele escolhia, ele nomeava os bispos. Ele castigava os clérigos refratários. Ele limitava o número dos ordenados, de quem poderia entrar ou não em um convento, em um mosteiro, em um seminário. Ele podia conceder ou negar o aprovo, o placet, aos documentos pontifícios. Então, não, esse documento não vai vigorar aqui no meu país. Era o regime do padroado. E podia, além do mais, superintender os bens da igreja. Isso fazia, porque na verdade, eu já disse isso em aulas anteriores, isso tem uma importância imensa para a história do registro civil brasileiro, fazia com que os registradores, fazia com que os sacerdotes, os clérigos, fossem, na verdade, funcionários públicos. Então é por isso que os livros de batizado e outros livros eclesiásticos foram, na verdade, o nosso primeiro registro civil, porque eram funcionários públicos. No caso do registro de imóveis, é marcante a circunstância do registro do vigário, que era um ato público feito por padres, né? Na verdade, chamava-se o vigário porque é o segundo na ordem da paróquia. Era ele que levava o livro, no fundo. Muito bem. É claro que esse regime do padroado, todo mundo sabe, levou a problemas graves no Brasil. Já em 1855, é sabido que o ministro da Justiça, Nabuco de Araújo, pai do grande Joaquim Nabuco, expediu uma circular cassando as licenças para a entrada de noviços nos conventos do Império. E em 1870, o ministro João Alfredo descobriu o que a igreja estava fazendo. Esses noviços, eles mandavam a meninada para o exterior, e então vinha gente do exterior, é esse mesmo, voltava do exterior e então entrava como noviço vindo do exterior. E a circular do ministro Nabuco de Araújo não proibia isso. Então foi preciso um aviso do ministro João Alfredo para proibir esse ato. E afinal, nós sabemos o que foi que aconteceu. A gota d'água foi a crise de Dom Vital. E o regime do padroado, que não era bom, foi extinto com a proclamação da República. Mas muito bem. O que eu quero aqui mostrar aos senhores, com essa referência muito breve sobre o tema do Estado religioso e do padroado,
porque havia razões de sobra, para que o Brasil adotasse, no caso brasileiro, para bem ou para mal, exatamente esse sistema dos proclamas. Adotava os proclamas porque os proclamas interessavam também a Igreja Católica. Era interessante o proclama matrimonial para o Estado, para impedir as bigamias, etc., e também para o controle, muitas vezes, de casamentos que fruíam aí de defeitos impeditivos, por exemplo, casamentos entre irmãos, etc. Isso interessava a autoridade secular, mas já antes interessava a autoridade religiosa. E foi a autoridade religiosa que cuidou de fazer os proclamas. A autoridade secular apenas acompanhava isto e achava que estava muito bem, estava realizando adequadamente esse trabalho. Muito bem. Aqui nós temos, portanto, uma incursão histórica, ainda que breve, sobre a ideia do proclama matrimonial. Eu acho importante que nós nos ponhamos sempre a pensar nesse tipo de coisa, porque são feitas, às vezes, com atos muito rotineiros, burocráticos, né? Ainda mais agora na via eletrônica, simplesmente, se expede para a via eletrônica. Está resolvido o problema. E nós não vemos a importância, realmente, que o ato tem do ponto de vista social, do ponto de vista político, ou seja, de convivência na sociedade política, de boa convivência na sociedade política. E isso deve ser realçado, porque põe à mostra também a importância do registro civil das pessoas naturais. Porque notem que, historicamente, o registro civil das pessoas naturais foi o organismo depositário da tradição dos proclamas. O caso brasileiro é claríssimo. Os registradores de pessoas naturais receberam a incumbência, receberam a tradição que já vinha da efetividade dos proclamas. Isso tem relevância. E menos mal nesse aspecto, embora, como eu tenha dito no início da exposição, eu tenha sido alguém a sugerir a extinção dos proclamas, por motivos muito circunstanciais, essa é a razão pela qual, em boa hora, essa novidade não parece errada, não. Em boa hora, o legislador determinou que se faça por via eletrônica. Isso barateia, vai de acordo com a ideia que eu tinha no início, ou seja, de economicidade no processo. Estimula, favorece, fomenta o casamento. Muito bem. Eu quero, mais uma vez, agradecer a todos os que compareceram a essa minha pequena explanação. Quero agradecer também muitíssimo a Arpen de Goiás pelo apoio, pela permissão que me dá de usar essa página prestigiosa para esta nossa série. E pedir muitas desculpas, não só pela minha voz, mas também por essas interrupções com tosse. É extremamente desagradável assistir uma aula e ver alguém com dificuldade para falar, interrompendo a aula com tosse, tudo. Eu sei como é isso. Isso é muito ruim. Por isso eu sou muito grato àqueles que tiveram essa paciência generosa comigo hoje. Eu bem gostaria que não fosse assim, mas foi. E nos reencontramos, se Deus permitir, daqui a 15 dias, para continuarmos essa série Caminhando pela Lei 6.015, que foi idealizada por uma registradora civil, a doutora Thaís Castelo Branco, que idealizou, que vislumbrou a necessidade de nós irmos aos poucos voltando às previsões da Lei de Registros Públicos e repensando um pouquinho cada uma dessas normas. Voltando os olhos depois de 40 e tantos anos de vigência da lei, para saber o que se justifica e o que não se justifica com essas normas. Muito obrigado a todos, portanto, novamente, muito obrigado a Arpen Goiás e sobretudo, a audiência pela paciência que teve com a deficiência aqui da minha exposição. Muito obrigado.